Salve, salve galera ligada aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como vocês estão vendo aí no título, eu vou falar sobre um dos discos mais importantes ali da carreira, né, do Green Day, o American Idiot. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu peço para que você se inscreva no canal se que não for inscrito ainda. Deixe o seu like, que é muito importante. Aqui na descrição desse vídeo terão todas as redes sociais do canal, quem puder siga lá, que isso também já ajuda demais, tá bom, pessoal? Bom, então vamos lá, né? Primeiramente, assim, a gente precisa entender, né, o contexto aí da carreira do Green Day naquele momento, né? O Green Day, ele vinha de um período meio de declínio, vamos dizer assim, né? Porque nos anos 90 eles lançaram 3 discos bem interessantes, né? Ali o Duke, o Insomniac e o Nimrod. Todos esses discos fizeram muito, mas muito sucesso, principalmente o Duke, né, que é considerado um dos melhores, se não o melhor disco da carreira do Green Day. Porém, no ano de 2000 eles lançaram um disco chamado Warning, que foi totalmente um fracasso comercial, que acabou culminando, vamos dizer assim, não digo culminando, mas acabou deixando todos eles, e principalmente o Billy Joel, muito inseguro de até continuar a banda. Tem relatos de que o Billy ligava pro Mike Dirnt falando: meu, e aí, você quer continuar a banda? Relato também de briga entre eles, né? Discussão em relação à banda. E aí vem o American Idiot para, de certa forma, né, salvar um pouco a carreira do Green Day. O processo de gravação de uma obra que eles iam lançar, chamada Cigarettes and Valentines, acabou indo por água abaixo, que eles estavam fazendo isso daí depois de terem lançado, obviamente, o Warning, né? Antes de lançar o American Idiot, eles iam lançar, eu não sei se seria bem um disco ou um EP, mas ia ter um conteúdo deles chamado Cigarettes and Valentines, mas essas fitas acabaram sendo roubadas, mano. Tipo, eles iam lançar isso daí e acabaram sendo roubadas, aí eles tiveram que eles pensaram assim: a gente vai regravar tudo, vai começar do zero. Aí eles decidiram começar do zero, tá? E eles intitulam aqui o American Idiot, né? Os próprios membros intitulam o American Idiot como se fosse uma espécie de ópera punk rock, tá? Quem produziu esse disco foi o Rob Cavallo, que inclusive, se eu não me engano, o último disco que eles lançaram, né? Eles lançaram esse ano, inclusive, né? O Saviors, foi produção dele também, tá? Foi produzido aqui em alguns estúdios, né? Mas principalmente, eles foram em alguns lugares e tal, mas principalmente no estúdio 880 lá em Oakland, na Califórnia, tá? A gravadora foi ali a Reprise Records, né? A Reprise Records. Esse disco, assim, realmente alavancou muito a carreira do Green Day, tá? Porque, pra vocês terem uma ideia, o Green Day ganhou um Grammy com esse disco, tá? Foi no ano de 2005, ele ganhou o Grammy de melhor disco de rock, né? Melhor álbum de rock. Músicas como Boulevard of Broken Dreams, American Idiot, Wake Me Up When September Ends, Holiday e Jesus of Suburbia, todas essas músicas saíram como single. E o tema desse disco, assim, envolve muitas coisas, né? Naquela época tava tendo muitos conflitos dos Estados Unidos com o Iraque. Teve a questão das Torres Gêmeas, né? Porque quando o Green Day lançou o Warning, não tinha tido ainda aquele atentado. Então eles colocaram tudo isso nesse disco. Esse disco também tem uma temática que conta a história, né, de um adolescente de classe média, que é o Jesus of Suburbia, né? Por isso que até no videoclipe dessa música eu achei muito interessante, que passa meio que um adolescente ali de classe média, um meio punk assim. Você pegar o videoclipe dessa música, você vai entender o que eu tô falando. E aí, assim, o que foi interessante desse disco foi o processo de composição. Por quê? Eles tinha acontecido isso dessas fitas, né? Dessas demos aí das músicas que eles estavam gravando serem roubadas. Inclusive no disco eles falam sobre isso, né? Tem um pouco dessa temática. E eles estavam muito indecisos, né? Sobre o que fazer, como que ia ser a parada. Inclusive na época, essas tretas que tinham na banda tinham um pouco a ver
com o Billy Joe Armstrong, porque o Mike Dirnt e o Trey Cooley achavam que ele era meio controlador, ele era ele que compunha basicamente todas as músicas, e nesse disco foi diferente. Cada um, eles se reuniram uma vez ali, e cada um foi fazendo, tipo, compondo como se fosse teaserzinhos de músicas assim de uns 30 segundos. E aí eles foram fazendo isso, inclusive Jesus of Suburbia saiu dessa make jam que eles estavam fazendo. Eles começaram a pensar em coisas, começaram a fazer ali as composições, bateria, baixo, enfim, começaram a fazer essas composições ali de 30 segundos. E dessas composições saiu um dos grandes hits da carreira do Green Day, que foi o Jesus of Suburbia, né? E existia, que nem eu falei, existia muita preocupação, muita incerteza sobre a carreira deles, porque, pensa, eles vinham de 3 grandes sucessos, né? Duke, Sonic, Nimrod. Warning foi um fracasso total, aí tem a virada de milênio, né? E nessa época muitas bandas estavam começando a se destacar, bandas como Blink-182, o próprio Sum 41 e o Found Glory, que tinha mais ou menos o mesmo estilo. Então eles estavam meio que pensando assim, nossa, nós somos os velhos ali, vamos ser deixados para trás. Mas com esse disco American Idiot foi um puta de um sucesso. Tava vendo aqui, se eu não me engano, ele vendeu 16 milhões de cópias no mundo inteiro, né? O Green Day ganhou um Grammy com esse disco, né? Então realmente fez um puta sucesso e alavancou muito a carreira da banda. Então pegar aqui música por música, né, para falar aqui para vocês, cara, já começa com American Idiot, que não tem o que falar. As 4 primeiras músicas: American Idiot, Jesus of Suburbia, Holiday, Boulevard of Broken Dreams. Sensacional. Tem uma música aqui que é muito legal, que é Are We The Waiting, que é muito legal. Are we the waiting? É muito legal. Inclusive tem um DVD que eles lançaram, que se não me engano foi em 2005, chamado Bullets in the Bible, que eles tocam basicamente boa parte aqui das músicas do American Idiot, né? Eles gravaram esse DVD, se eu não me engano, foi lá na Inglaterra, no Milton Keynes, que é tipo uma praça, um palácio lá na Inglaterra. Se eu não me engano, foi nesse lugar, né? Que até eu acho que o Red Hot Chili Peppers já gravou lá. Enfim, é um lugar meio icônico, né? Um lugar meio icônico. Aí vem com Sem Jimmy, que também é sensacional. Outra música muito interessante desse disco, que eles não tocam muito, né? É Give Me the Novocaine, né? Give Me Novocaine, perdão. Que é bem legal essa música. She's a Rebel, Extraordinary Girl, Let Her Bomb é uma das músicas mais legais do Green Day, eu gosto muito dessa música. Wake Me Up When September Rains. E as duas que eu não acho tão interessantes assim é Homecoming e What's Your Name, que fecha o disco, né? Então você vê que praticamente ali das 13 faixas, 11 faixas são muito boas, né? Então realmente aqui o Green Day acertou muito a mão. Depois desse disco, eles também passaram por alguns momentos de lançamentos não tão interessantes, por exemplo, como aquela coletânea não, como aquele trio de discos, né? 1, 2, 3 não fez tanto sucesso. O disco que eles lançaram em 2009, que eu esqueci o nome, acho que é 21st Century Breakdown, se não me engano, também foi bem mais ou menos. Antes do lançamento dos Saviors, o Fathers of All Motherfuckers também não fez tanto sucesso, apesar de eu achar um disco bacana. Então assim, realmente aqui, né, 2004 ali, há 20 anos atrás, o Green Day acertava muito a mão e voltava a ser o que ele foi nos anos 90, né? Aqui alavancou de novo, né? Foi uma retomada da carreira do Green Day, tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo vai chegando ao final por aqui. Agradeço você que assistiu até esse momento. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Valeu e até a próxima!